Olá, catedráticos. Segunda rodada do Mundial de Clube da FIFA brasileiros, né, cara? Esse vídeo está um pouco atrasado, desculpe, mas dá pra gente fazer uma análise bem rápida aqui de como foi a segunda rodada dos brasileiros no Mundial de Clubes. Cara, muito legal, né? Todo mundo ganhou, todos os brasileiros ganhando, indo contra aí todas as expectativas. E, bom, é uma raridade astronômica aí, todos os brasileiros são líderes do seu grupo e tá ok, cara, o Mundial é muito top, cara. Eu acho que a ideia do Mundial era isso, era colocar a galera de frente a frente e fazer uma análise aí de como eles jogam, de como tá a vontade de cada um e por aí vai, cara. Mas vamos analisar aqui rapidinho, jogo por jogo, porque a gente começa a entender um pouquinho melhor como foi essa rodada crocante, tá? Palmeiras e Al-Ahly. Jogo nervoso, cara. O Al-Ahly não vendeu barato essa derrota. Mas o time do Abel, cara, é foda. É um time muito... Eu acho que é o time mais duro do campeonato e dos brasileiros, com certeza absoluta, o mais duro. Vai ser muito difícil alguém ganhar do Palmeiras. O Palmeiras é o seguinte, cara. Toma um gol, continua da mesma forma, forte, indo pra frente, com várias formas diferentes. Então pode ser de bola parada, pode ser de contra-ataque, pode ser tocando a bola, pode ser de cruzamento. O Palmeiras tem um arsenal muito grande, então é um time muito difícil de ser batido. Ele não precisa daquela emoção, e falando diretamente com o Flamengo, por exemplo, para ganhar, aquele embalo, não precisa. É um time que vai estar sempre brigando para ganhar. Então vai ser muito difícil. Já volto, é o time que eu estou torcendo nesse Mundial. Acredito que o Palmeiras precisa ganhar esse Mundial, até para ter um Mundial, né? Mas ao mesmo tempo é um time que merece muito, principalmente pela constância que vem fazendo e da forma que vem fazendo. Mas foi isso, foi difícil pra caramba. Palmeiras é líder, agora é se preparar aí para tentar pegar a primeira posição e sair mais tranquilo. O foda é que é o seguinte, todo mundo que já foi para os sites aí, começou a fazer as simulações, o Palmeiras terminando em primeiro, ele vai provavelmente cair numa chave foda. Vai passar por times como PSG, Real Madrid, Manchester City para chegar numa final. Sendo que do outro lado, você vai cair mais em times brasileiros, sul-americanos e times que vão ficar ali, que não são os europeus fortes, né? Então vai ser um morro complicado pro Palmeiras. Vamos ver o que eles vão arrumar ali. Botafogo e PSG, cara, eu disse no último vídeo que ia ser difícil pra caramba o Botafogo, e se o Botafogo ganhasse, seria o jogo da década. Beleza, o jogo da década aconteceu, entendeu? Foda, cara, foi muito bom. O que eu achei mais legal é que o Botafogo jogou muito bem, cara, e não só se defendeu. É muito diferente do jogo Chelsea e Corinthians lá em 2012, ou Flamengo não, desculpa, ou São Paulo e Liverpool em 2005, onde realmente o time brasileiro só defendeu, goleiro fazendo milagre, bola não entrando, aquela loucura toda. Não, a zaga do Botafogo estava muito bem postada, dificilmente o PSG conseguiu entrar e criar boas chances de gol. Eles tocavam mais na defesa, sem muita seriedade, sem muita coisa. Então, o Botafogo foi lá com o Igor Jesus e pá, fez 1-0. Então, e segurou esse 1-0, não necessariamente segurou. O Botafogo teve chance até de fazer 2-0, mas defendeu muito bem. Você via que não era um Parque de Bus, não era só defendendo atrás, era um time muito bem postado em campo e sabendo o que ia fazer. O legal é que o técnico do Botafogo, dos que vieram, era o mais desacreditado. Até a torcida do Botafogo falava muito mal dele. E, cara, ele realmente mostrou aí que sabe muito de futebol quando armou esse time. Eu acho que agora o time também vai comprar a ideia dele. E aí sim a gente vai ver um Botafogo muito melhor nas próximas rodadas. Espero. Flamengo e Chelsea. Cara, pra mim, o Flamengo é o time mais garboso desse campeonato. Por que garboso? Garboso. Porque joga um futebol legal. Joga um futebol bonito. Um futebol tranquilo. Então aquilo que a gente esperava dos europeus, tocando bola, jogando, sem muito nervosismo, fazendo todas as jogadas, indo ao ataque, tomando gol, mas também revidando. Isso tudo o Flamengo está fazendo. Então o primeiro jogo eu falei, o Flamengo não mostrou muita coisa, fez o suficiente para ganhar de 2-0, ok. No terceiro jogo foi cobrado mais e respondeu com a mesma tranquilidade. Então o Flamengo foi muito senhor de si nesse jogo e isso foi bem legal. O time de maior garbo e elegância, e volto, o Flamengo ainda tem muito a evoluir dentro desse campeonato. Apesar de eu achar que mata-mata é foda, porque num jogo ruim de um jogador que erra, o jogo pode acabar e você pode ser eliminado. Mas ao mesmo tempo é o time que
mostra mais constância, que mostra onde pode ir. Não vejo como um time muito difícil a ser batido, diferente do Palmeiras, que é um time que cobra muito para ser derrotado, mas é um time que o Flamengo, nas condições normais, ele vai chegar muito longe nesse campeonato. Final, semifinal e até, porque não, campeão, porque ele está jogando bem. Mas ele pode ser realmente surpreendido. Esse é o grande problema, mas é um time que está jogando muito bem. Eu gostei muito da forma que o Flamengo jogou, da forma que o Felipe Luiz mostrou que é um bom técnico, tirando o Arrascaeta, que é o queridinho da galera, porque nós sabemos há muito tempo que fisicamente o Arrascaeta é muito falho, mas é um cracaço, mas não dá para ele jogar o tempo todo. Lembra o seguinte, quando o Flamengo jogou com o Liverpool na final do Mundial, o Liverpool sabia que Diego e Arrascaeta eram a base da criação de jogadas do Flamengo. Só que eles tinham um físico bem reduzido. O Diego já estava mais velho, o Arrascaeta tem suas limitações. Então, quando começou o jogo, a gente percebe que o Flamengo fez um monte de jogada, abriu, claro, não foi nada muito sério, mas cansou o meio-campo. Ele sabia que o meio-campo do Flamengo morreria no meio do jogo. Assim como o Arrascaeta morreu no jogo do Chelsea. Só que o Felipe Luiz, sabendo disso, tirou a Arrascaeta, coloca uma equipe muito bem postada para virar. Isso mostra um técnico que sabe o que está fazendo e não é só amigo dos jogadores. Que talvez esse era o primeiro medo, porque é o primeiro time do Felipe Luiz, era o grande medo da galera. Mas ele está se mostrando um técnico que sabe o que fazer e que tem o grupo na mão, onde ele consegue tirar o craque e ainda assim ninguém reclamar e o time virar. Melhor ainda. Bom, Fluminense e Ulsan. Agora sim, né? O único tricolor do mundo, time de Nelson Rodrigues, time de Jô Soares e time do goleiro Fábio, o maior goleiro do mundo na atualidade. Que rola ali, cara? O Fluminense jogou bem pra caramba, o Arias é monstro. Aquele cara, se ele não sair para um grande time europeu agora, vai ser muito difícil ele não sair. O cara domina completamente o meio-campo do Fluminense. O Ulsan, ele vinha só como coadjuvante, mas cobrou caro também. E cobrou caro porque o Fluminense deu uma desbaratinada. Então, muito tradicional dos times brasileiros, às vezes a zaga dá uma desbaratinada ali, ninguém sabe o que está acontecendo e vira loucura. E aí, eu não sei te falar se essa desbaratinada foi um erro do Renato Gaúcho. Alguns tricolores que eu conversei falaram que foram. Quando eu vi o jogo, eu não achei que foi uma coisa natural que aconteceu. Agora, méritos do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho leu muito bem o jogo. Quando ele põe o Keno e o Nonato, o jogo muda completamente. A gente fala muito mal dos técnicos brasileiros e da maioria das vezes com razão. Mas o Renato Gaúcho há muito tempo é um técnico diferenciado. Então, o problema é que o Brasil é uma zona para se trabalhar. Mas imagina esse cara trabalhando num ambiente bom, um ambiente onde ele consegue estruturar. Ele fez uma leitura de jogo incrível ontem, onde ele coloca o Keno, onde ele coloca o Nonato, duas mudanças ali que não eram mudanças muito grandes, e essas mudanças pegaram no calcanhar do Ulsan, que não resistiu e tinha até caixa para mais. Então, o Fluminense é o time brasileiro mais fraco, mas ao mesmo tempo eu acredito que o Fluminense tem algumas cartas na manga ali que podem fazer ele chegar muito longe, e isso vai ser muito bom. Espero que o Fluminense chegue longe ali, apesar de não estar torcendo mais para o Palmeiras que para o Fluminense, mas eu tenho a camisa do Fluminense, então o Fluminense também é bem querido. Bom, vamos falar aqui dos europeus, cara. Agora vem uma preguiça ali pelo seguinte. O sul-americano, né, o brasileiro, ele tem uma mania ali de ficar comparando. Que futebol europeu não é tudo isso, coisa e tal. Cara, isso é uma não discussão. Ok? Primeiro ponto, isso é uma não discussão. Isso é uma grande síndrome de vira-lata, porque quando você é grande, você simplesmente é grande e as pessoas respeitam. Você não precisa ficar gritando, eu sou grande, olha pra mim, olha como é que eu sou grande, agora você tem que olhar pra mim diferente. Cara, isso aí é a mesma coisa de um cara querer namorar uma menina, aí chega pra menina e fala assim, ei, olha pra mim, olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu tomo banho, olha como é que eu faço isso, namora comigo, olha pra mim, olha pra mim. Isso é coisa de quê? De gente pequena, de time pequeno. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, a Europa é maior que a América do Sul há mais de 30 anos. Eles têm uma gestão séria de clubes, entendeu? Eles gerem os clubes de forma séria, eles entendem o clube que ele precisa ser sustentável e isso faz eles serem grandes. O Gerson, que joga no Flamengo,
o time com mais dinheiro do Brasil, o time com a melhor estrutura do Brasil, ele é capitão do time, ele está trocando o Flamengo por um clube de um país que está em guerra. Quem em sã consciência trocaria um local com bom futebol, com boa estrutura para ir para um país que está em guerra? Tem um problema, e esse país que está em guerra não é um país mais rico que o Brasil, então não tem essa questão, é por causa de dinheiro, o dinheiro também está ali dentro. Mas é porque a gente não tem uma estrutura legal. E essa é a diferença. Eu vou falar com vocês o seguinte, claramente os europeus não vieram para essa Copa com gana para ganhar ela. Por que eles não vieram? E você pode ver as entrevistas do Luiz Henrique e do Guardiola, que talvez sejam os dois maiores técnicos que estejam aí nessa competição, como eles fazem ali o morde e assopra. O futebol brasileiro é legal, é lindo, é poxa, bacana, futebol sul-americano, mas, sempre tem o mas, né? O Guardiola falou claramente, eu ganhei 4 Copas do Mundo de clubes, no dia seguinte minha vida não mudou em nada. Quando um brasileiro ganha a Copa de clubes, é carnaval, uma semana de férias e por aí vai. Então, eles não têm essa seriedade. Isso não quer dizer que a gente não deve atropelar. Então, se você não vem jogar numa coisa séria, tem que ser atropelado mesmo. Mas não dá para você fazer essa comparação, porque realmente eles não estão. Entenda o seguinte, termina a temporada do futebol europeu final de abril, início de maio. Depois eles entram de férias. Depois eles voltam em julho. E a FIFA me colocou essa Copa do Mundo no meio das férias de todo mundo. Tem jogador ali que ia estar em Ibiza, tem jogador que ia estar em Mônaco, no barco, fazendo um monte de coisa, e os caras vieram jogar uma Copa do Mundo nos Estados Unidos a 50 graus na nuca. Como você, como técnico, vai cobrar a intensidade dessas pessoas? Gente chegando, o Xabi Alonso, o técnico chegando agora, não tem a mínima noção, o Xabi Alonso chegou 1 semana, 2 semanas depois já estava jogando Mundial. Não é justificando, mas isso é uma justificativa. Eles simplesmente não estão interessados como estão interessados na Champions. Eles estão jogando de forma protocolar, de forma profissional. Tá ok. Por quê? Qual que é o ponto ali, cara? O europeu, ele gosta de constância. Para ele, diferente do brasileiro, né? O brasileiro, se o seu time ganha uma Libertadores, ele pode ficar mais 30 anos sem ganhar nada que você fica feliz. Para o europeu, não. O europeu, ele gosta de constância. Então, o time, ele tem que ser competitivo ao longo do tempo. Para chegar em algum momento, ele ser tão forte para exercer uma dominância. É o que o Manchester City fez. É o que o Real Madrid faz. Entendeu? Então, para eles, você ficar ali 1 ano, ganhar um grande título e depois parar, não faz sentido. Eu tenho que estar sempre ganhando títulos. Essa mentalidade é a mentalidade que o Flamengo teve agora do Brasil. E é a primeira vez na história que um time brasileiro tem essa mentalidade de pensar no futuro. Vamos colocar como Bandeira, acho que é Bandeira Neto, o nome do presidente do Flamengo, assumiu. Foram 5 anos o Flamengo só tomando porrada e ajustando o financeiro. Para depois, desde 2019, dominando, ganhando todo ano, ganhando um título. Então, é esse tipo de coisa que o europeu tem como base. Esse Mundial, se o Real Madrid ganha esse Mundial hoje, não faz diferença nenhuma para ele. Agora, se nos próximos 4 Mundiais o Sul-Americano ganha, esse Mundial pega uma relevância, aí sim o europeu vai se preparar para ganhar esse Mundial. Aí eles começam a entender, eles começam a ajustar o calendário, eles começam a fazer tudo para que faça sentido. A Copa do Mundo, quando começou sendo ganha por sul-americanos, porque os sul-americanos queriam mostrar, queriam jogar, e foi jogado aqui, claro, pela estrutura na Europa estava meio complicada. A Inglaterra recusou jogar a primeira Copa do Mundo porque ela disse que não precisava se provar, ela já era a melhor seleção do mundo. Arrogância, sim, mas é assim que eles olhavam lá atrás, há quase 100 anos, e é assim que eles continuam olhando até hoje. No futuro, talvez, e aí é um trabalho político da FIFA, deles olharem para esse campeonato com o olhar que deve colocar, sim, mas hoje a gente tem que saber que eles não olham isso com importância. Um grande exemplo, Flamengo e Chelsea, no horário do jogo, em Londres, os pubs que transmitem oficialmente jogos do Chelsea estavam vazios. O público que estava lá tomando uma cerveja falava, isso aí é um campeonato de pré-temporada valendo algum dinheiro. É isso. Eles, no dia que terminar, que eles saírem desse campeonato, quando chegar lá, a imprensa vai falar assim, legal, e agora? O que a gente vai fazer no campeonato local? O que a gente vai fazer na Champions? Não vai acontecer nada. Ninguém vai ser demitido.
por causa da derrota nesse Mundial. Não vai mudar nada no planejamento deles. Então a gente precisa entender isso. Agora, para quem fala dessa questão, porque o europeu agora está reclamando que eles estão jogando no final de temporada, no início de temporada, eu acho que eles não estão nem no início nem no final de temporada, eles estão no meio das férias. O Summer Cup 2000, que o Corinthians ganhou, que foi aqui no Brasil, ele aconteceu em janeiro, no meio da temporada deles. E o comportamento deles foi idêntico ao comportamento agora. Então, o que mudou? Esse é o ponto que a gente tem que analisar. Não mudou nada. O interesse deles nessa competição, assim como em 2000 agora, é pequeno. A FIFA tem que trabalhar politicamente para que isso seja uma prioridade para eles. Não sei como, não trabalho na FIFA, não fui chamado para resolver isso, mas é isso que tem que trabalhar para eles darem. Agora, enquanto eles não olham para isso, foda-se. Os sul-americanos precisam atropelar, entendeu? Essa é a realidade, que bom, principalmente os brasileiros estão fazendo isso. Esse Mundial veio para ficar, galera. Ele escancarou realmente a diferença entre Europa e Brasil. Para mim, gestão. Imagine esses clubes brasileiros jogando com gramado natural bom, uma logística honesta, sem essas loucuras de um dia jogar no Rio Grande do Sul, outro dia jogar no Recife, salários em dia, clubes sem dívidas até o pescoço, deixando de pagar outros, sem dirigente utilizando o clube para enriquecer ilicitamente. Outra coisa que, se a casa estivesse em ordem, grande parte dos nossos jogadores não iriam para a Europa. Talvez os melhores, porque aí o dinheiro falaria mais forte, mas a questão é estrutura. O jogador não vai lá só por causa do dinheiro, vai pelo respeito, pela estrutura, pela possibilidade de ele dar algo para a família. Do que adianta o jogador ganhar 1 milhão, 500 mil reais e não pagar? E aí o clube demorar 20, 15, 10 anos para pagar o jogador daquilo que ele falou que iria pagar. Esse é o problema do futebol brasileiro, galera. Lembra? Teve um jogo, acho que foi um jogo do Palmeiras, parou porque poderia começar a chover, poderia começar a ter raios que poderia atingir alguém dentro do estádio. Há menos de 1 semana, 2 semanas atrás, Cruzeiro e Vitória jogaram num pasto, que ocasionou uma contusão gravíssima de um jogador do Vitória, porque o jogador do Cruzeiro foi dar um carrinho, patinou e destruiu o tornozelo do cara. Então, quer dizer, o nosso problema não está em campo, o nosso problema é na gestão. E isso que a gente precisa colocar, porque o que mostra nessa Copa do Mundo é que o jogador brasileiro e o jogador sul-americano, que englobam os times brasileiros, que geralmente vem de uma base mais pobre, que vem de uma parte da sociedade mais pobre, esses caras têm vergonha na cara, independente dessas confusões que acontecem no Brasil, eles entram em campo e dão o melhor. O que falta hoje são dirigentes que consigam colocar um patamar nos clubes, uns dirigentes que consigam fazer uma liga honesta, com uma distribuição de recursos igualitária. Uma coisa aí, é um recado muito grande para Corinthians e Flamengo, né? Não adianta jogar Corinthians e Flamengo todo ano. Não adianta você ter a maior receita do país se você não consegue ter clubes do mesmo nível, um nível próximo a você. Porque senão você vai ter esses times que vão chegar ali e vão perder. O Flamengo ele vai ficar cada vez maior se os times que estão junto com ele também consigam dinheiro igual ao dele e também consigam chegar nesses lugares para competir. Aumentando a competitividade aqui, vai aumentar a competitividade para fora também. Então, eu acho que a prova disso tudo é que a estrutura fora de campo é o que determina a Europa melhor do que o Brasil. Imagina o seguinte, no Cruzeiro, o Leonardo Jardim está montando a área de scout do Cruzeiro. Imagina o Leonardo Jardim fazendo isso no Real Madrid? Impossível imaginar, galera. É outro nível. Então a gente precisa entender um pouco que o nosso problema é na gestão, não no campo. No campo, quando você pede os jogadores, quando você dá a estrutura, os jogadores se entregam. E tá aí, os técnicos, Renato Gaúcho, todo mundo chama de boleiro e coisa e tal, tá aí, ó, deu estrutura para ele, deu recursos para ele, e ele tá fazendo um ótimo campeonato com o Fluminense, que é o time talvez o mais pobrezinho ou pior ali. Tá fazendo um ótimo campeonato também. Então, falta estrutura. A diferença entre o europeu e o brasileiro não é no campo, é na gestão. Pensa nisso e bora para a terceira rodada. Vai!